Elinho Mosca, mais conhecido como Elon Musk, será mesmo um... Você sabe o quê? Estão falando por aí que ele é alguma coisa. Estão falando para você aí que aquele gesto dele. Nesse vídeo eu quero conversar com você o que você pode aprender com Elinho Mosca, mais conhecido como o nosso homem voador, né? O homem que fez o foguete da ré. E você já me conhece, eu sou o Thiago Lucas e aqui no canal Video Solutions, o meu canal, eu vou sempre te incentivar a ser o melhor gestor, o melhor empresário, o melhor vendedor. Então aqui é conteúdo técnico e eu vou conversar com você nesse aspecto do Elon Musk para você ser uma pessoa melhor a cada dia. E será que de fato ele tem a nos ensinar? Bom, antes de mais nada, você sabe, aqui no nosso canal você vai curtir, compartilhar e comentar no final, se esse vídeo fizer sentido para você. Mas se você quiser crescer profissionalmente, fica até o final desse vídeo que você vai aprender um pouco com Elinho Mosca. Estamos falando de um cara que é sul-africano. Ele teve uma trajetória de muito sucesso, mas que tem uma coisa muito interessante por trás aí que eu queria bater um papo com você neste vídeo. Elinho Mosca, ele criou, você sabe muito bem, o PayPal. Ele foi um dos fundadores do PayPal e ganhou, né, uma baita de uma bolada quando ele vendeu o PayPal. Se eu não me engano, aí foi 200 milhões ou 300 milhões de dólares, eu não me lembro. E assim que ele ganhou esta bolada, a maioria de nós se tornaria multimilionário americano em dólar, com certeza pararia, né? Ah, zerei a vida, fiz a boa. O que Elinho Mosca fez? Sabe o que ele fez? Ele pegou todo esse dinheiro e investiu na Tesla. Ele comprou a Tesla com esse dinheiro, que era uma empresa de carros aí que estava muito mal das pernas. E ele investiu na Tesla, criou uma equipe absurda, foca extremamente em trabalho. Algumas pessoas hoje falam muito mal dele, que os trabalhadores do Elon Musk são aí meio que abusados, né? No sentido de trabalham muito, são trabalhadores que trabalham em excesso. Mas se você quiser vencer na vida, você sabe muito bem que tem que ser assim, né? É que a gente está acostumado aqui até esses dias até queriam fazer o 4x3, né? Trabalhar 4, folgar 3, na verdade. Mas você já percebeu que isso daí não vai dar certo, né? Que se você quiser vender, trabalhar e ter sucesso nas vendas como empresário, você não tem nem final de semana direito. Mas Elinho comprou a Tesla e trabalhou que nem um obstinado, cego no seu objetivo. Olha aí as características que eu sempre falo para você. E aí, todo o dinheiro do PayPal ele injetou na Tesla e fez a Tesla crescer. Hoje a Tesla tem um poder, tem um equity, tem um market share tão violento, que esses dias eu ouvi falar que a BYD conseguiu superar a Tesla. Mas assim, ela tem um market share de carros assim, surreal. Tá? É uma das campeãs no planeta de venda de carro elétrico. Imagina você ser totalmente disruptivo. A Tesla não faz nenhum carro que não seja elétrico. Ele entrou nessa, arrebentou, foi totalmente disruptivo e venceu no ramo automobilístico uma marca chamada Tesla, com pouquíssimos modelos. Não parou por aí. Depois que ele fez a Tesla, esse cara inventou que queria agora fazer o Uber da NASA. E aí ele foi obstinado para fazer um foguete da ré. Parece piada? Sim. Parece que você está ouvindo um stand-up comedy, mas não. Elinho Mosca decidiu fazer com que o foguete desse ré. Para quê? Para que o custo de uma viagem aeroespacial, para que o custo de um envio de satélites e por aí vai, se tornasse muito baixo. É muito caro para você fazer um lançamento aos meios tradicionais, né, da NASA. Por quê? Porque aquele foguete ele não volta, né? Quando ele volta destruído, uma partezinha dele apenas, né? E você perde muitos milhões de dólares em cada lançamento.
O Elon Musk, ele pensou, cara, e se eu fizer um foguete que vai, deixa lá e volta? Pô, eu vou baratear muito mais o lançamento. Eu não sou aqui o papa dos números nesse sentido, mas ele conseguiu baratear, assim, cara, coisa de 20% do que era o custo, até menos do que isso, do que era o custo de uma viagem espacial, do que era um lançamento de foguete. Mas essa história, ela tem uma beira de fracasso. Elon Musk, se você conhece muito bem a história dele, ele falhou em 3 foguetes. E somente no 4º ele conseguiu que esse lançamento fosse perfeito. Ele chegou à beira da falência, ele quase que não tinha mais dinheiro para fazer o 4º. Se aquele foguete estourasse, explodisse, ele não teria mais condição financeira de fazer mais uma experiência, mais um teste de enviar o foguete. E ele tem uma entrevista dele maravilhosa que você tem que assistir, porque o entrevistador fala para ele que os grandes ídolos dele, né, os Neil Armstrong, que pisou na Lua a primeira vez, tal, criticaram ele, falaram que ele era um sonhador, falaram um monte de merda do Elon Musk. E os olhos do Elon Musk se marejam assim, ele só falta que chora quando ele fala disso, né? E o repórter fala para ele assim, em algum momento você pensou em desistir? Sabe o que ele falou em ato pensado, sem nenhum tipo de pausa psicológica? Eu nunca desisto. Presta atenção, Homo sapiens. Eu nunca desisto. I never give up. Cara, aquela frase, cara, me arrepia até hoje quando eu escuto. Elon Musk olha e fala assim, eu nunca desisto. E é por isso que ele é o cara que ele é hoje. Enfim, ele é um cara emblemático. Você, assim como eu, não precisa concordar com todas as coisas que ele fala, mas você tem que respeitar a história desse cara. Mas é óbvio, como todo mundo na Terra tem os seus defeitos, não tem só perfeições, não fala só coisas maravilhosas, e ele tem um viés político. Esse viés político faz com que qualquer pessoa pode amá-lo ou odiá-lo. E aí está o grande problema. No Brasil, e aí fica outro ensinamento para você do Elon Musk. Cuidado, se você for empresário, você tomando um partido político, você vai arcar com as consequências. Até de uma balela, de uma palhaçada, que aqui é a opinião do Thiago, que estão fazendo com ele. Estão pegando aquele que ele fala, o meu coração está com vocês. E estão falando que aquilo é um gesto na alguma coisa que você sabe muito bem. Que bizarro, que assustador. Que ponto chega esse radicalismo político? Meu Deus, eu respeito todo tipo de idealismo, de religião, de partido político. Eu sempre falei para vocês que a sabedoria está na moderação, né? Não está em um extremo nem em outro. Mas, cara, que pobreza de espírito dizer que um gesto daquele é um gesto na alguma coisa só para estragar. Aí tem que vir um cara, né, lá de Israel, o Benjamin Netanyahu, né, falar assim que o Elon Musk, ele apoia Israel, ele sempre ajudou Israel. Pô, cara, pelo amor de Deus, gente, que pobreza de espírito. Focar só porque é meu inimigo político, eu vou falar coisas bizarras. Então, mais um ensinamento aí do Elon Musk para você. Saiba que se você se destacar no mundo pequeno que nós estamos vivendo e você for de algum partido, de algum identitarismo político, você vai ser, cara, vão falar cada coisa de você bizarra. Então toma muito cuidado. Talvez não se envolver nesse lado político, mas é que o Elon Musk, ele trabalha para o governo, cara. É complicado isso, né? Então, assim, eu não sei se isso seria tão interessante para nós. Eu sempre falo em toda palestra que eu dou, seja muito prudente quando você está falando com um cliente para falar do teu partido político, de futebol e de religião. Segue aí mais uma dica, senão você pode sofrer coisas que você talvez não tenha estômago para aguentar. Só quem viveu, eu não vivi, eu só ouço histórias daquela época, né, do século passado, que os fizeram com os judeus. Os historiadores até hoje não sabem, mas aproximadamente 6 milhões de judeus foram embora por conta desse sistema alguma coisa. E aí alguém falar que você é um porra, deve doer em você, cara. Eu sinceramente não sei se eu teria estômago, mas fica aí o ensinamento.
Elon Musk nos ensina a, primeiro, segue o seu objetivo. Trabalho, workaholic. Eu vivo o meu trabalho. Eu não quero saber da opinião dos outros, eu estou um pouco me importando para a opinião dos outros. Eu vou fazer e eu vou investir. Elon Musk nos ensina a investir cada vez mais, invista. Cada vez mais cresça, não olhe para a opinião dos outros. Cria a sua fé em você mesmo e vá para cima. E aceite e aguente as pancadas do sistema. Cara, eu admiro demais. Eu brincava que foguete dava ré. Elon Musk acabou com a minha brincadeira. O foguete está dando ré. É isso. Quando o homem tem um sonho, nada pode parar. Então, fica essas lições do nosso querido Elon Musk, que hoje faz parte aí de um governo americano, e que Deus aí o abençoe, que ele possa fazer um grande mandato aí como um dos líderes aí políticos norte-americanos, responsável por uma cadeira aí de desenvolvimento, enfim, que dê tudo certo para eles e que dê tudo certo para nós aqui no Brasil, com o presidente que nós temos, com o Lula, enfim, com o próximo que virá. Mas eu garanto para você vai dar certo o dia que você fizer as coisas que o Elon Musk está fazendo. Trabalho, segue no teu objetivo, aguenta a pancada, trabalha, tenha sonhos, siga ele, invista, não olhe para o lado. Esse é o grande sucesso do Elon Musk e eu fiz questão de fazer um vídeo só para ele, porque eu admiro quem é vencedor. Então, agora chegou a hora de você me dar essa moral de curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos e teus inimigos também este vídeo, porque aqui na VIT nós temos a solução que você busca. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!